immer, heilig dem Herrn immerfort. Wieder zurück zu der Bibel, das nur den Heiland erfreut. Jesus nun rufet die Seinen, folgt seiner Stimme noch heut. Oft unsere Väter sich sehnten, als sie ihn waren gewohnt. Wir nun das Zion erreichten, und wo die Einheit thront. Wieder zurück zu der Bibel, hin zu dem Licht in dem Wort. Sei unsere Losung für immer, heilig dem Herrn immerfort. Wieder zurück zu der Bibel, wo alle Trennung hört auf. Fliehend aus Babel nach Zion, o gesegneter Lauf. O wie schon lange wir suchten, sehnten uns so nach dem Licht. Doch nun am Abend wir's fanden, so wie das Wort verspricht. Wieder zurück zu der Bibel, hin zu dem Licht in dem Wort. Sei unsere Losung für immer, heilig dem Herrn immerfort. Wieder zurück zu der Bibel, folgend dem Rufe des Herrn, hin zu den Worten des Heilands, die wir befolgen so gern. Nimmer von ihm mehr zu weichen, der uns so herrlich befreit. Himmlisches Wesen auf Erden, o welche Seligkeit. Wieder zurück zu der Bibel, hin zu dem Licht in dem Wort. Sei unsere Losung für immer, heilig dem Herrn immerfort. Auf Vaters Flügeln getragen, übers brausende Meer der Zeit. Getragen auf Vaters Flügeln, bis hinein in die Ewigkeit. Über Berge und Täler und Gründe, immer höher zur himmlischen Höhe. Die Flügel sind stark, die mich tragen, die Flügel, auf denen ich stehe. Und unter den selbigen Flügeln, wie wunderbar ruhe ich aus. Da ist meine Zufluchtsstätte, mein
Liebe Brüder und Schwestern, Amados irmãos e irmãs, zur heutigen besonderen Andacht Para Bruder Frank o culto especial de hoje com o irmão Frank, eu ganz desejo herzlich begrüßen. saudar a todos de todo o coração, desejar as boas-vindas. Unsere Herzen Nossos corações estão cheios de gratidão dass wir uns nach so langer Zeit que após wieder tanto sehen tempo dürfen, podemos nos ver novamente, ter comunhão sein kostbares, para ouvir heiliges Wort a sua santa e preciosa im Munde zu sehen. palavra a partir de boca chamada, Ganz speziell especialmente auch unseren geliebten Bruder Frank desejo in unserer Mitte begrüßen. saudar nosso amado irmão Frank em nosso meio, desejar-lhe as boas-vindas. Bruder Frank, wir wünschen dir Irmão Frank, nós te desejamos de todo o coração Gottes reichen Segen. as ricas bênçãos de Deus. Der Herr O möge Senhor possa mit seiner Auferstehungskraft te preencher com seu auch poder mit seiner ressuscitador Schöpferkraft e também com seu poder criador, poder de milagre, possa te levantar e fortificar novamente. É a nossa oração. Bruder Frank Irmão Frank, wird in gut einem Jahr 90 em Jahre alt. quase um ano ele terá 90 anos de Der idade. treue Herr O fiel Senhor seinen Herzenswunsch erfüllt, cumpriu o seu desejo de coração, dass heute nochmals que ele hoje Zeugnis possa dar de novo testemunho, mais uma vez testemunho pelo Evangelho, bis Anfangs der Corona-Pandemie. até o começo da Bruder Frank, pandemia do Covid. O irmão Frank, 50 Jahre lang, por 50 anos, jeden Sonntag im Monat, cada domingo hier an dieser do Stelle, fim do mês, ele aqui, nesse lugar, a partir desse pódio onde eu estou aqui, hat sein geoffenbartes Wort, ele das Wort für die proclamou a letzte palavra revelada, Zeit. a palavra para o último tempo. Bruder Frank, Irmão Frank, ich glaube, eu creio all diese vielen Jahre, que todos esses anos, dein aufopfernder Dienst, o teu ministério de sacrifício pessoal não foi em vão. ich bin überzeugt, Eu estou convicto dass auch von Zürich aus que também a partir de Zurique, am Ende no fim, eine große haverá uma grande colheita para a glória. wird. Wir können dem Herrn nicht Nós genug danken, não podemos agradecer suficientemente ao Senhor dass unseren treuen Knecht por Ele gesetzt hat, ter colocado o seu fiel servo, tê-lo chamado diese göttliche, biblische Botschaft para proclamar essa mensagem bíblica weltweit zu verkündigen, divina a todas as nações. daran auch Anteil E nós haben. também podemos ter parte nisso. Der Tisch des Herrn A ist mesa do nach Senhor wie vor está, como antes, ricamente coberta. Wir danken dem Herrn dafür. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Wir loben und wir preisen ihn, Nós louvamos e glorificamos a Ele. dass sich sein Wort E nós vor vemos que a sua unseren palavra Augen erfüllt. se cumpre diante dos nossos olhos. E em Dürfen breve wir schauen, nós poderemos was ver wir so manches o Jahr que geglaubt haben. cremos em tantos anos. Vor dem Gebet Antes da oração, möchte ich ein Wort desejo ler uma palavra aus Apostelgeschichte de Atos 26 lesen. 26. Apostelgeschichte Atos 26, 26, ich lese leio Vers 22. versículo 22. Weil ich nun Gottes Beistand Tendo, pois, bis obtido auf den socorro da heutigen parte de Tag Deus, gefunden habe, permaneço stehe até ich hoje da und lege dando Zeugnis testemunho vor hoch und tanto a niedrig pequenos ab. como a grandes, Dabei sage ich nicht nada anderes dizendo als das, senão wovon o que schon os die profetas Propheten e und Moisés Mose disseram geweissagt haben, haver de dass acontecer. es geschehen werde. Als ich dieses Wort gelesen Quando eu li essa palavra, habe ich gedacht,
Eu pensei, isso não valeu somente para Paulo, mas também foi também, está na medida para o nosso amado irmão Frank. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é simplesmente indescritível. Nós lemos ainda Salmo 36. Salmo 36, de 6 a 11. O Herr, bis zum Himmel reicht deine Gnade. A tua misericórdia, Deine Treue, Senhor, chega aos céus, a tua fidelidade até as nuvens. deine Gerechtigkeit steht A tua justiça é como as montanhas de Deus, deine Gerichte gleichen os teus juízos den Weiten como um abismo profundo. Menschen und Tieren hilfst du, o Tu, Herr, Senhor, preservas os homens e os animais. ist deine Quão Gnade preciosa so groß, é a tua graça, ó dass Deus. Menschenkinder sich Os filhos dos bergen, homens refugiam-se debaixo da sombra das tuas asas. sie laben sich an Eles den reichen serão Gegenständen saciados com a deines gordura da tua casa. Hauses. Du tränkst sie Far-lhes-ás Strom beber deiner da Wohnung. torrente das tuas delícias. Denn bei dir ist der Pois em ti está a fonte Grundquell des da Lebens. vida. Und in deinem Na tua Lichte luz schauen veremos wir Licht. a luz. Erhalte deine Continua Gnade a tua denen, benignidade die dich aos kennen, que te und conhecem deine e a tua Gerechtigkeit justiça den aos redlich retos Gesinnten. de coração. Soweit dieses Até kostbare, aqui, essa preciosa heilige Gotteswort. santa palavra de Deus. Wir haben hier gelesen, Nós lemos aqui dass Gottes Gnade que a graça de nicht Deus nur bis morgen oder não übermorgen reicht, basta somente para hoje, ou não fica somente para hoje e amanhã, mas até a dem eternidade. Herrn sei Lob und Dank. Seja dado louvor e gratidão ao Wir wollen Senhor. miteinander beten. Nós queremos orar uns com os outros. Gnädiger, himmlischer Vater, Misericordioso Pai Celestial, von ganzem Herzen danken wir dir, de todo o coração nós te dass wir agradecemos in den letzten Tagen der Gnadenzeit que nos últimos tempos, podemos viver nos últimos tempos habe do innigen tempo da Dank, graça. Tenha alles, gratidão was du uns an dieser profunda Stätte por tudo aquilo in den über que 50 tu Jahren nos gegeben mais hast de und Großes 50 anos nos uns concedeu getan e hast. grandes coisas fizeste em O nós. Herr, Ó Senhor, wie wunderbar, quão deine Gnade maravilhoso auch für uns que a tua bis zum graça Himmel reicht. também alcança ao céu para nós e a tua fidelidade An die Wolken. até as nuvens. Dank sei dir, Graças seja a ti dass es zur Abendzeit que Licht no geworden tempo do anoitecer se tornou luz. ist. Bei dir allein Contigo der somente Grundquell des Lebens. está Und a in fonte da deinem vida Lichte e na tua schauen luz wir Licht. nós vemos a luz. Herr, wir möchten Senhor, mit deiner Hilfe Nós queremos com a tua ajuda besser lernen, aprender ainda melhor erst nach dem Reiche Gottes zu a trachten, buscar primeiro as coisas do reino de Deus, alles andere para que zuteil tudo wird, mais possa nos ser dein concedido Wohlgefallen auf uns e o teu ruhen. comprazer possa descansar sobre nós. Geliebter Herr, Amado Senhor, komme heute in unsere venha Mitte, hoje no nosso meio, sei du gegenwärtig, esteja presente gehe durch unsere e Reihe, passe por nossas fileiras. segne auch alle, die Abençoe sich für também Fürbitte todos empfohlen haben, que colocaram damit petições der Sieg von para que a Golgatha vitória do Gólgota offenbar wird. possa se tornar revelada. Wirke heute in mächtiger Atue de Weise. forma poderosa. Wir vertrauen einzig und Nós völlig confiamos nur dir somente e totalmente em allein, Ti, damit in den Hütten der Gerechten para que von nas tendas deinem dos Sieg justos gesungen wird. seja cantado da Tua vitória. Segne und stärke den betagten Abençoe Träger des Wortes in besonderer E Weise. fortifique o carregador da Tua palavra de forma especial. Atravessa-o, Mit traspassa-o deiner Auferstehungskraft. com o Teu poder ressuscitador Salbe seine Lippen, e unja os für seus lábios anschließend zu quando em uns spricht. seguida falar conosco. Möge die Salbung des Que a Heiligen unção Geistes do Espírito Santo über der ganzen Versammlung possa vir sein. sobre toda a congregação Und möge der Herr e Gnade que o schenken, Senhor possa conceder graça dass niemand
niemand leer. para que ninguém saia vazio aqui dessa reunião. Großer Gott, Grande Deus, wir möchten heute nós erfahren, hoje queremos saber, dass du immer noch derselbe bist. experimentar que hoje Tu és ainda o mesmo, ontem, hoje In alle e em toda a eternidade. Wir bitten dies Nós te alles pedimos tudo isso in Jesu Namen. Amen. no nome de Jesus. Amém. Amém. Bruder Baumgartner, sei so gut. Lies Irmão mir Baumgartner, als erstes leia, por favor, como primeira coisa, Jakobus 5 de Tiago 5. von dort, Jakobus. aus deiner Bibel. Tiago 5. Jakobus Tiago 5, von Vers 7. a partir do versículo 7 até 10. Von Vers 7. Ja, von Vers 7. A partir do versículo 7. Von Vers Tiago 7. 5, versículo 7 a 10. Von Vers 7. So harret den Sede, Standhaft pois, irmãos, liebe pacientes Brüder, bis zur até a Wiederkunft des vinda Herrn. do Senhor. Bedenket, Eis que der Landmann o lavrador wartet espera auf o die precioso köstliche fruto Frucht da der terra, Erde und geduldet sich ihrer, aguardando com bis paciência sie den até que Früchten receba Spätregen as empfängt. primeiras e as últimas chuvas. So haltet auch ihr Tende geduldet vós aus, também paciência. so haltet auch ihr Tende geduldig vós também paciência. und macht eure Fortalecei Herzen fest, os vossos corações, denn die Wiederkunft porque a vinda do Senhor steht está nahe próxima. bevor. Amen. Seufzt nicht Não vos gegeneinander, queixeis, irmãos, liebe uns Brüder, dos outros, damit ihr nicht para não gerichtet werdet. seres julgados. Bedenkt wohl, Eis der Richter que o juiz steht está vor der à Tür. porta. Nehmt euch, Irmãos, liebe Brüder, tomai für como die exemplo Leiden und das geduldige Aushalten no die sofrimento e na Propheten paciência zuvor, os profetas die im Namen que des falaram em Herrn nome geredet haben. do Senhor. Seht, wir preisen Eis die que selig, chamamos felizes welche geduldig aos que ausgeharrt sofreram. haben. Vom standhaften Tendes Ausharren ouvido Jobs da paciência habt ihr de Jó gehört, und von dem e tendes Ausgang, visto den der Herr o fim ihm bereitet do Senhor, que o Senhor Amen. concedeu. Amém, amém. Bitte, teure Por favor, Geschwister, preciosos irmãos, nehmt heute jedes Wort hoje tomem cada palavra pessoalmente, aceitem e recebam. Heute Hoje spricht der Herr o Senhor fala zu jedem diretamente persönlich. a cada um pessoalmente, In der Einzahl, individualmente. in der Mesmo aqui, se estamos reunidos, fomos mencionados aqui multiplamente porque somos muitos, das Wort mas a palavra do Senhor geht an jeden vai und ist a an cada um jeden pessoalmente persönlich e está direcionada pessoalmente a cada um. Leia mais uma vez von der o Wiederkunft. versículo do retorno do Senhor. Haltet euch bereit. Mantei-vos preparados. Ja. Und harret aus. So harret den Pois tende, pois, standhaft paciência, Ja, standhaft perseverantes, ja, aus, liebe Brüder, ja. bis até zur Wiederkunft a des vinda Herrn. do Senhor. Amém. Liebte Brüder und Amados irmãos e irmãs, Schwestern, alle wissen, nós todos dass sabemos wir Geduld que nötig haben, necessitamos de um die paciência Erfüllung der para ver o Verheißungen cumprimento, zu erleben. vivenciar o cumprimento das promessas. E todos nós sabemos Nächsten Jahr, que os próximos anos, 90 Jahre no próximo ano, vergangen terão sein sido passados 90 anos desde que o Senhor Brenhem den Auftrag deu a missão ao irmão Branham Botschaft de zu bringen, trazer a mensagem die dem Kommen que, der Wiederkunft Christi sim, vorausgeht. que é precursora Wer hätte da gedacht, vinda de Cristo. dass es Quem noch teria so pensado viele que ainda passaria Jahre tantos dauert, anos, dass so viele que tantos Jahre anos vergehen passariam? würden? Hättest du, Você, hätte ich eu teria daran gedacht, pensado, aber Gott mas wollte nicht, Deus não dass quis jemand, que alguém der vor Grundlegung que desde antes da der fundação Welt do mundo dafür bestimmt foi ist, determinado verloren geht, sondern que dass se perdesse, mas sim que dazu, todos die gehören, dann que ouvem den também Ruf vernehmen
seguissem o chamado e que se tornassem crentes. Mas agora vos digo, agora estamos próximos, tão próximos do retorno de Cristo, muito, muito próximos. Amém. Por favor, leia o que escrevemos aqui. Eu leio de Romanos 1, de 1 a 2. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Sim, vocês perceberam? Chamado para ser apóstolo, para proclamar a mensagem de salvação que Deus havia concedido de antemão, ou anunciado de antemão através dos seus profetas. Então, indicando para o Antigo Testamento, para aquilo que Deus havia anunciado pelos profetas, fundado. Assim, Paulo, ele proclamou, fundado dessa forma, ele proclamou a mensagem de salvação. Eu leio de Marcos 1, de 1 a 3. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis aí envio eu ante a tua face o meu anjo, que há de preparar o teu caminho. Malaquias 3:1. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Louvado e glorificado seja nosso Senhor. Eu já mencionei quão importante é de voltar para a palavra e as promessas da palavra, então vê-las no seu cumprimento, vivenciá-las no seu cumprimento. Irmãos e irmãs, cada um que crê nas promessas de Deus nesse tempo, para esse tempo, que Deus quis enviar um profeta e restaurar, trazer tudo de volta ao estado correto. Quem, por convicção, crê nisso de coração e recebe, ele vivenciará pessoalmente a promessa. Digam amém. Porque para todas as promessas de Deus está o sim. Deus, por favor, leia adiante. Lucas 17, 26 a 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Também essa passagem bíblica, assim como já mencionei, o irmão Branham, ele se referiu frequentemente, e nós em breve leremos, que Deus, o Senhor, ele deu a promessa a Abraão antes que Sodoma e Gomorra fossem destruídas, e que o Senhor, ele, em relação aos eleitos que estão ao redor de Abraão, ele se revelou pessoalmente a eles
se sentou com Abraão, comeu com ele e bebeu com ele, e que o Senhor, no nosso tempo, se revelou e veio a nós e comeu e bebeu conosco e concedeu a sua palavra para que possamos dizer, em verdade, o Senhor está no nosso meio, como o mesmo ontem, hoje e em toda eternidade. Por favor, leia adiante. Eu leio de Gênesis 15, versículos 5 a 6. Então veio a palavra do versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a ele dizendo: esse não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Sim, nós todos sabemos que Abraão, até dentro da alta idade, ele estava sem um filho, sem uma filha, e estava muito triste sobre isso, que o servo de Damasco um dia seria o seu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe: não ele será o teu herdeiro, mas um filho do teu corpo será o teu herdeiro. E aqui o Senhor já deu a primeira promessa com referência ao nascimento de Isaac. Por favor, eu leio de Romanos 4, versículo 3. Romanos 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura: creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Também nós cremos a Deus. Nós cremos, nesse caso, não Paulo, não Isaías, não Pedro, não João, não William Branham ou o irmão Frank. Nós cremos a Deus. Nós cremos aquilo, o que Deus disse, o que Deus prometeu. E eu preguei isso em todo o mundo. Não basta que um homem de Deus possa ligar os ouvintes consigo, mas que a proclamação tem que ser assim para que os ouvintes sejam ligados com Deus Ele mesmo, que eles recebam a comunhão pessoalmente com Deus e possam então agradecer ao Senhor por isso, que Ele falou a cada um pessoalmente. O que te adiantaria a você se a promessa se cumprisse em outros, mas não com você? Creia você aquilo que Deus disse. Você foi mencionado pessoalmente, e o Senhor, Ele cumprirá a sua promessa em ti pessoalmente. Por favor, eu leio de Gênesis 18, versículo 13 e 14. Gênesis 18, 13 e 14. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, ou pensando, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Há alguma coisa difícil ou impossível ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo, e Sara terá um filho. Há um ano, determinado daqui a um ano. Louvado seja o Senhor. Primeiro a promessa em geral, e então
no ponto, trazido ao ponto, daqui a 1 ano, nesse tempo, eu voltarei a ti, e então Sara terá um filho. Sara estava na tenda, mas naturalmente estava ouvindo o que o Senhor havia dito a Abraão e prometido. E preciosos irmãos e irmãs, aqui eu tenho que sublinhar, e eu peço que vocês todos façam, quando lemos juntos Hebreus 11, versículo 11, que vá a todos os nossos corações, por favor. Hebreus 11, versículo 11. Através de fé, também Sara recebeu a virtude de conceber, apesar da sua alta idade, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Imaginem, agora, Sara, de repente, aquele que me deu a promessa, ele é fiel. Mas tinha falado a Abraão, mas não a Sara. E Sara afirma, leia mais uma vez o versículo, leia, ouça atentamente. Pela fé, a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho ainda fora do tempo da idade, visto que ela teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Em Gênesis 18, Sara riu de coração, de fato riu, e o Senhor falou a Abraão, por que Sara riu? E então, irmãos e irmãs, o Senhor fala a Abraão, e Sara se sente pessoalmente mencionada, porque ela era parte de Abraão. A promessa que Deus deu a Abraão não podia se cumprir sem Sara. Irmãos e irmãs, sem nós, todas as promessas sequer podem se cumprir. Somente conosco e através de nós. Deus, Ele falou conosco. Ele não falou ao largo de nós. Quando Ele falou a Abraão, Ele falou comigo e me deu as mesmas promessas. Independentemente a quem o Senhor falou aqui, Ele ao mesmo tempo falou com você e comigo. E nós somos participantes daquilo que Deus prometeu. Lemos adiante. Atos 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Compreendemos hoje, todos nós que estamos aqui e que talvez ouvirão posteriormente, o que significa nesse tempo de ter ouvido a santa palavra revelada de Deus, crer e ter parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Eu creio que hoje que não há sequer uma única pessoa no nosso meio, ou há uma única pessoa no nosso meio que no irmão Branham 1955, que ouviu em 1955, e este é a nossa irmã, irmã Bruna, você está aqui, levante-se. Ela se levanta? Sim, ela se levantou. Sim, está. E Willie Martin também, Deus te abençoe. Mas nós todos, e todos que estão aqui, que
conhecer, que não viram o irmão Branham pessoalmente, eles também não viram o Senhor pessoalmente. Eles não viram Paulo pessoalmente, mas ouviram a palavra de Deus, que Deus falou através dos seus servos. E nós podemos dizer a isso, milhões ouviram o irmão Branham, mas quantos ouviram a Deus? Quem compreendeu que profecia bíblica encontrou seu cumprimento e que o Senhor enviou o seu servo e profeta de acordo com a promessa, para que na congregação tudo fosse trazido ao estado correto. E como já temos a passagem para o Novo Testamento, de novo cumprimento da Escritura, qual seja em Atos, capítulo 1, cumprimento da Escritura, capítulo 2, cumprimento da Escritura, capítulo 3, cumprimento. Sim, leia adiante. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Vamos falar todos amém para isso. Amém. Sem nós, Deus não pode cumprir sequer uma única promessa que Ele deu para esse tempo. Vocês todos, em vossas Bíblias, querem sublinhar a palavra a nós em 2 Coríntios, no capítulo 1. Por favor, sublinhar. Por nós, os 3 versículos vocês podem sublinhar. Leiam, por favor, mais uma vez. E que Deus possa, de fato, pessoalmente a ti, possa falar. Não a algum outro, mas a você, pessoalmente. E amém. Leia. Porque todas quantas promessas de Deus, nele está o sim. Porquanto também, por ele é o amém. Para a glória de Deus, por nós. Para a glória de Deus, por nós. Nós somos filhos da promessa. E nós cremos cada promessa e as veremos cumpridas. Nós cremos no retorno de Jesus Cristo. É uma promessa. Eu irei vos preparar o lugar e voltarei para levar-vos comigo, para que estejais onde eu também estou. Uma promessa. Nós somos filhos da promessa. Cremos cada palavra da promessa. E através de nós e conosco, todas essas promessas se cumprirão. Não há um aperfeiçoamento sem nós. Não há um arrebatamento sem nós. Conosco, ó Deus, conosco existe o chamado para fora, a preparação, tudo conosco, através de nós, tudo. Leia adiante. Eu leio de Hebreus 6, versículo 17 e 18. Hebreus 6, versículos 17 e 18. Por esse motivo também, porque ele, aos herdeiros da sua promessa, o seu conselho imutável, ele queria apresentar de forma e se interpôs com juramento, versículo 18, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta.
Dank sei dem. Graças seja ao Senhor. Hat nicht nur Ele não somente Verheißungen gegeben, deu a promessa, ist mit einem Schwur ele entrou com um juramento dass nichts que verändert nada werden kann. pudesse ser mudado, Unabänderlich, imutável, was Gott o in que seinem Deus Heilsplan beschlossen. definiu no seu plano de salvação. Und wir dürfen E nós mit Freude podemos, unsere com alegria, Dank agradecer ao nosso Senhor dass wir que, diesen letzten, den que esse último, Abschnitt o período mais importante na história da humanidade, den wichtigsten Abschnitt o período mais in importante der göttlichen Heilsgeschichte na história de salvação divina, que nós miterleben podemos vivenciar und pessoalmente Anteil e ter daran parte haben können. nisto. Und wie oft E quantas vezes o irmão Branham die Redewendung, utilizou a forma de falar, die Menschen danken as pessoas agradecem a Deus por aquilo que ele fez und für das, e por aquilo er noch tun que wird, ele ainda fará, gehen an e passam ao largo daquilo er gegen que ele está fazendo no presente. mit uns ist Conosco es nicht so, não é assim, sondern in mas Lucas 19 está escrito dass der Herr que o Senhor, Ölberg gegangen ele foi ao Monte das Oliveiras Jerusalem e geschaut, olhou sobre Jerusalém e geweint hat. chorou amargamente e disse: ó, Wenn du zu se tu, dieser nesse teu tempo, Zeit die Stunde tivesses reconhecido o tempo Heimsuchung da tua visitação hättest, divina, nun aber mas então deinen isto Augen está oculto verborgen. aos teus olhos. Wem ist es A quem verborgen geblieben? permaneceu oculto? Allen, A die todos im Dienst que Johannes des Täufers não haviam ou que haviam rejeitado o ministério de João Batista. Eles então rejeitaram o ministério do Senhor. abgelehnt, denen ist Aqueles, a estes ficou oculto, aber denen mas aqueles das Wort, das Johannes aqueles que creram na palavra que João pregou Buße e se arrependeram, reconheceram os seus pecados, e aqui está até escrito sie sich taufen que se deixaram batizar para o perdão dos pecados, Blick já com vista ao perdão, finden com vista ao perdão que aconteceria. E nós agradecemos ao nosso Senhor für das Blut pelo sangue des neuen Bundes, da nova aliança, Verheißungen, pelas promessas que Ele concedeu. danken Gott Nós agradecemos a Deus pela die Sohnschaft, introdução na filiação. Nós agradecemos a Deus pela graça uns que Ele geschenkt hat. nos concedeu. Und wir dürfen es E nós podemos, de fato, aus Gnaden pela graça, bezeugen. testificar. Glauben, Nós cremos für diese Zeit que para esse tempo, Wort und que a palavra prometida para esse tempo, e assim como João Batista, seinen Dienst bezeugen ele konnte, pôde testificar o seu ministério quando in Johannes 1 ele, em João 1, gefragt wurde, quando lhe foi perguntado: Christus, você é Cristo? Ele disse: não. bist du Você der Prophet? é o profeta? Não, Ich bin es nicht. não sou. Bist du Elia? Você é Elias? Não. Aber dann kommt Mas então Vers vem o 23, versículo 23. denn die Gesandten Porque os que haviam sido enviados, eles falaram a ele e disseram: nós temos que dar resposta àqueles que nos enviaram. eine Antwort geben. Wer bist Quem du? é você? Dann E então ele deu a resposta: eu bin die Stimme sou a voz daquele que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda para o nosso Deus. Assim como João sabia que passagem bíblica valia para ele, assim também Paulo, que passagem bíblica referia-se a ele. Assim sabia também o irmão Branham, que passagem bíblica se referia a ele. Irmãos e irmãs, eu já algumas vezes
vos disse von dem Erlebnis aus da vivência de Edmonton, Damit kommen wir e com isso zum Schluss. chegaremos ao Zeit fim. ist ja O tempo fortgerückt. está adiantado, Aber mas 1976, 1976, als die Botschaft quando a mensagem die Enden já havia der Erde erreicht alcançado os hatte confins da terra und das Wort des e a palavra do Senhor, de fato, Land zu Land havia sido getragen carregada de país a país. hatte ich in Edmonton, Então, em Edmonton, Kanada, no Canadá, Sammlungen. eu tive as reuniões Dann kam e então veio Donnie Berplitz Donnie aus Berplitz Whitehorse, de Whitehorse, Ontário, an jenem Samstag naquele sábado Vormittag de manhã, gegen 10 Uhr às 10 und horas, sagte, ich möchte e disse: Bruder Frank, eu desejo falar com o irmão Frank. wir hatten uns nie Nós nos jamais tínhamos visto anteriormente. sprach Então ele falou sobre o ministério do irmão Branham und plötzlich e de repente sagte ele disse: Bruder Frank, irmão Frank, jetzt komme ich zu meiner agora Frage. eu chego à minha pergunta. Der Dienst O Bruder ministério do irmão Branham steht in der Bibel. está na Bíblia. Wie ist's mit Como é com você? dir? Steht dein Dienst? O teu ministério também está na Bíblia. Und ich bin E eu, angefangen, e de fato, eu levantei a voz e falei, e disse: den Mund e fica quieto, nicht so. não fale assim, não fale isso. Bin ihm De fato, scharf über eu den Mund o interrompi bruscamente por ele sequer, que ele não deveria sequer perguntar algo assim. Das war der Samstag. Esse foi o sábado. Und E, Sonntagmorgen e no domingo de manhã, macht euch keine Vorstellung. vocês não imaginam, Wieder de novo, übernatürlich uma erlebt, vivência sobrenatural man einfach que simplesmente so gewaltig é, findet. acha-se tão poderoso e jamais pode se esquecer. Da war ich schon Também eu já estava fertig gekleidet, já pronto, vestido, stand auf, me levantei, reichte rüber estendi und wollte meine e Bibel quis pegar minha Bíblia. Eu peguei minha Bíblia und gerade als e justamente quando eu tinha levantado a Bíblia, o sol já estava raiando den Raum no quarto. kam die gewaltige Veio Stimme a poderosa voz do Senhor. Da direita, lá na janela, estava o Senhor sagte e disse mit lauter Stimme, com alta voz, 3 Meter, não estava nem a 3 metros distante de mim, mein e disse: Knecht, meu servo, ich habe dich eu gemäß te chamei de acordo com Mateus 24, Vers versículo 45 bis 7 até 47, dazu te bestimmt, determinei zu rechter Speise, para- zu rechter Zeit para distribuir o alimento no tempo auszuteilen. correto. Das ist so wahr, Isso é tão verdadeiro wie quanto, diese Bibel quanto essa Bíblia wahr ist. é verdadeira. Sagte wieder, Eu de novo sucumbi, aber Gott dank, mas also für fui beides grato a Deus, sou grato a Deus pelas duas coisas. Ele se preocupou pelas duas coisas. erstens, Primeira dass coisa, von Stadt que eu Stadt gehen würde, iria de cidade a cidade para anunciar a sua palavra. zweitens, E segunda coisa, dass ich que der Dienerschaft eu die eingelagerte passaria adiante o alimento armazenado aos cobreiros, aos servidores. was auch Bruder Porque assim betont, o irmão Branham enfatizou, geschrieben, como está escrito em Amós: der Herr o Senhor, wird einen Hunger ele senden, enviará uma fome de ouvir zu hören. as suas palavras. Gott hat E einen Hunger Deus enviou uma fome para ouvir as suas palavras. und das Wort oder die E a palavra, ou as palavras do Senhor, Bruder Brennan geoffenbart, foram reveladas ao irmão Branham. der E Gnade o Senhor concedeu graça alle que 1100 eu pude receber todas as 1.000, von Bruder Brennan bei mir eingelagert. as 1.100 Kein pregações do irmão Mensch Branham, assim auf como Erden hat. nenhum outro ser humano tem sobre a terra. Quando os irmãos do Canadá In den USA e dos Estados Unidos vieram me visitarem em Krefeld, 1976, und die e, ganze e viram Ausstellung todas as pregações lá colocadas lá,
Eles até balançaram a cabeça e falaram: como isso foi possível? Você está na Alemanha e você tem todas as pregações do irmão Branham, mas o irmão Branham, ele me disse literalmente, o alimento está nas fitas magnéticas gravadas lá e eu deveria armazená-las, e isso eu armazenei, e cada pregação eu ouvi atentamente, e muitas das pregações importantes, especialmente dos anos 60, eu traduzi e coloquei à disposição de todos. Então, vamos encerrar essa reunião especial, e eu desejaria que haveria um corinho. Esse é o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor fez, para que todos vocês, amados irmãos e irmãs, seja aqui na Suíça, seja na Áustria, seja em todos os países vizinhos, seja em toda a Europa ou em toda a terra, a Escritura se cumpriu diante dos nossos olhos. Nós poderíamos ir a Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, e poderíamos ver o cumprimento das profecias bíblicas e colocar diante dos nossos olhos e falar sobre isso. Nós poderíamos olhar para Jerusalém, nós poderíamos falar, mas esse dia é consagrado ao Senhor, e tão certo quanto o Senhor me deixou vivenciar o arrebatamento, e vocês todos sabem, quando isso aconteceu, em fevereiro de 1981, vocês sabem, eu tinha malária tropical e havia sido já desenganado pelos médicos. Na segunda-feira entrou um médico e um assistente, um médico assistente e duas enfermeiras, e na terça-feira veio todo um time de médicos e um professor e assim por diante, e todos falaram: infelizmente, nada mais pode ser feito. Os glóbulos vermelhos existem só uma pequena porcentagem, a vida deles está chegando ao fim. Nós temos que, infelizmente, dizer ao Senhor isso. E o que aconteceu? Então veio a quarta-feira e eu esperava, e na quinta-feira vieram duas enfermeiras que me levaram para o quarto da morte. É um quarto onde as pessoas que vão morrer ficam, uma cortina aqui, uma cortina lá, e eu fui colocado nesse quarto de morte e já deixado de lado com malária trópica, porque os glóbulos vermelhos estavam destruídos e minha vida estava chegando ao fim. Mas eu estava tão bem tomado, eu não estava, nada me atrapalhava. Eu estava tão ligado intimamente com o Senhor, e eu já era sexta-feira. Eu queria dizer: Senhor, como estou diante de Ti. E lá, nessa quarto de morte, nesse pequeno quarto, eu falei as palavras, assim quanto podia ainda falar, eu expressei e disse: amado Senhor, como estou diante de Ti. E no próximo momento, eu fui tirado do corpo para a glória e vi a multidão incontável. Todos eram jovens, e quantos podia ver? Tudo podia ver. No além não há mais distâncias. Você vê o fim, assim como o começo. Você simplesmente vê tudo precisamente. Seja está 10 metros à tua distância ou 100 metros, você vê tudo precisamente da mesma forma. E eu vos digo, o que eu vivenciei lá,
a alegria que os irmãos e irmãs, como se eles tivessem esperado por mim. E então foi o momento, tinha chegado o momento quando todos se viraram, praticamente olhando para mim, viraram-se para a direita e vejam lá a glória de Deus estava descendo e nós fomos de fato arrebatados e nós vimos a Nova Jerusalém como descia e nós fomos arrebatados para a Nova Jerusalém. Isso foi em fevereiro de 1981. O Senhor vem, Ele vem no nosso tempo e nós estaremos juntos. Vocês que creem na palavra de Deus estarão lá. Por favor, não deem nenhum espaço para o diabo. Creiam de todo o coração. E o Senhor, Ele cumprirá a sua obra em todos nós. Independentemente das dificuldades, todos nós passamos por problemas. Nós passamos por aflições, sejamos jovens ou idosos, homem ou mulher, seja no casamento, seja na família, onde quer que seja, nós passamos todos por aflições. Mas, por favor, carreguem em vossos corações a palavra da promessa. Carregam como viva e lembrem-se em Sara que somente estava ouvindo o que o Senhor havia dito e ela se sentiu pessoalmente tocada e nós todos fomos pessoalmente tocados porque somente através de nós, como seu corpo, como a sua congregação, o Senhor pode fazer o aperfeiçoamento e nós agradecemos a Ele que Ele enviou o seu profeta e por isso que Ele não tem que chorar por nós, mas sim que Ele pode ter alegria em nós, porque nós cremos biblicamente, nos tornamos crentes biblicamente e nos deixamos batizar biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo e cremos biblicamente na plena restauração em espírito, alma e corpo, que o Senhor, Ele perdoou a culpa e curou as enfermidades e nos libertou de todo amarramento. A Ele seja a glória em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar. Precioso Pai Celestial, de todo o coração, nós te agradecemos pelo teu poderoso falar hoje, nessa tarde. Senhor, eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra que nós pudemos ouvir, por todas as tuas promessas que são sim e amém. E nós, por podermos ser filhos da promessa, nós louvamos e glorificamos a Ti pela poderosa obra de redenção no Gólgota que aconteceu por nós, Senhor. Nós te agradecemos por nossos nomes, desde antes da fundação do mundo, está escrito no livro da vida do Cordeiro abatido. Que graça, que privilégio nos foi concedido, que nós podemos ouvir essa última mensagem divina, aceitá-la, recebê-la, ordenar tudo corretamente. Senhor, nós louvamos e glorificamos a Ti, que tal graça, por tal graça, nós te agradecemos pelo ministério profético do irmão Branham. Nós te agradecemos pelo ministério especial do irmão Frank. Nós louvamos e glorificamos a Ti. O irmão Branham, ele fez o seu ministério. O irmão Frank fez o seu ministério. Senhor, nós perseveramos em Ti. Nós sabemos que Tu agora
colocarás a ponta da pirâmide. Tu mesmo finalizarás a obra de redenção. E por isso te agradecemos de todo o coração. E louvamos e glorificamos a Ti. Nós te agradecemos também que Tu abençoas toda a multidão comprada pelo Seu sangue mundialmente. Abençoe também todos os irmãos servidores, Senhor. Conceda a graça que permaneçam, caminhem adiante na verdade da Tua palavra. Nós louvamos e glorificamos a Ti. Abençoe hoje no nosso meio jovens e idosos, grandes e pequenos, todos juntos, Senhor. Nós te agradecemos de todo o coração. Nós te trazemos também o encontro de jovens em agosto. Colocamos tudo o mais nas Tuas mãos e confiamos em Ti, que Tu guiarás tudo maravilhosamente. Senhor, esteja adiante conosco. Cubra-nos com o Teu santo e precioso sangue, especialmente o nosso amado irmão Frank, que está ao lado de mim, e levanta-o e fortifica-o novamente com as Tuas mãos ajudadoras. Senhor, nós louvamos e glorificamos a Ti e Te damos a Ti somente a glória, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Unbekannter Weg mag sein, dennoch geh ich nicht allein, denn der Herr verlässt mich nicht, wenn ich ihm folge hier. Was auch immer kommen mag, er bleibt bei mir Tag für Tag, und ich weiß, mein Heiland ist bei mir. Er ist bei mir, er ist bei mir, stets bei mir, in den Sonnenschein.